paz de Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Igreja, eu venho aqui porque o Espírito Santo de Deus colocou algo em meu coração, sabe? Hoje eu passei meditando, com Deus, falando acerca da obra, acerca de missão, acerca das obras que Deus, por intermédio do teu Filho Jesus, Ele ainda faz nos dias de hoje, em nossas vidas, na vida dos nossos, em nosso meio. Amém? Glória a Jesus. E a palavra que o Senhor me deu, ela se encontra no livro de Isaías, capítulo 53. Glória a Deus, a qual, essa palavra, tá? Ela vem nos falar através, do profeta Isaías, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. O verso 2 diz: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. O verso 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homens de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Amados e amadas irmãs, essa palavra hoje, ela mexeu muito comigo. Pelo quê? Igreja, nós estamos aqui nessa terra, seguindo e prosseguindo, sobre os pés de Cristo Jesus, para tentarmos fazermos, porque nem sempre a gente está ali 100% naquilo que eu queria, a vontade de Deus. Mas para aqueles que buscam o Senhor e crê na tua palavra, a gente quer fazer a obra de Deus, dar continuidade, nessa missão a qual nos foi confiada. E a gente vê aqui que Isaías, ele já vem mencionando, acerca de Jesus. Aqui ele vem retratando, a mensagem, a obra, a vida de Jesus. Quando a palavra ela fala que porque ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Quem deu credibilidade nas suas palavras? Primeiro porque não acreditavam que ele seria um enviado de Deus, que ele era um homem enviado por Deus, ou que aquelas palavras elas eram mesmo, da boca de Deus. Afinal de contas, conheciam Jesus, conheciam, a família de Jesus, sabiam de onde ele vinha, e por isso não deram credibilidade. Por isso, Isaías já havia mencionando tudo isso, porque é o que de fato, veio se cumprir, veio acontecer. Jesus, ele passou por meio de nós. Jesus, ele veio, foi enviado por Deus para resgatar o povo de Deus, para salvar a humanidade. Mas a gente vê pela palavra que
Ninguém deu credibilidade, ninguém confiou, ninguém acreditou que ele é Messias. Né? Gente, eu estou um pouco gripada. Um pouco, porque já estou melhorando, né? Graças a Deus. Mas, então, né, não repare se de vez em quando me faltar aqui o fôlego, o ar, né? Isso não vai ser impedimento, amém? Glória a Jesus. Eu já creio e profetizo já sobre a minha cura e na vida de todos aqueles, né? Porque esse tempo hoje em dia tá assim. Tá pegando todo mundo com essa gripe. Só Jesus. Mas Deus nos dá força, né? Ele nos faz vencedor aí, em meio a todas essas coisas. Igreja, o que eu quero dizer com tudo isso, né, para vocês? Ainda nos dias de hoje, né, o povo ainda continua nessa mesma crença, né, bitolado. Eu falo que o cavalo foi-lhe colocado ali uma venda, né, nos seus olhos para ele enxergar somente aquilo que está diante do olho dele. Ele não pode olhar de um lado nem para o outro, ele não pode desvencilhar, né, para lado algum. E por isso ele acredita que o caminho dele está seguro se ele andar, né, naquela reta ali, que ele é conduzido, né, pelo seu condutor ali, a pessoa que está, né, montado nele. Então, isso é para que ele obedeça, né? Só que hoje, na nossa vida, trazendo para os dias de hoje, a gente vê que o adversário inimigo de nossa alma, ele tem colocado essa, né, vendo nos olhos das pessoas, não sei, tem um nome certo que dá para isso, né? E as pessoas, elas só conseguem ver aquilo que está diante dos olhos dela, aquilo que aparentemente está ali, né? Glória a Jesus. E elas não acreditam que hoje pode haver sobrenatural, milagre, prodígios, maravilha. Elas não acreditam mais nisso, né? Na cura instantânea, cura divina. As pessoas não acreditam mais nisso. Até porque eles não veem mais isso. E se não veem, não é porque não existe mais, ou porque Deus não pode fazer, não é isso, não é dessa maneira. O Senhor fala que tudo é pela fé, né? Tudo é pela fé. Se nós tivermos fé, né? Ainda que de um tamanho de um grão de mostarda, como diz a palavra de Deus, né? E dissermos ao monte que ele se precipite ao mar, assim ele fará. Agora imagina eu e você, né? Uma fé pequena poder fazer, né? Tais coisas, como fazer um monte se precipitar ao mar. Mas humanamente falando, eu olhar para o alto monte e ver aquela imensidão de terra, né? Isso já me traz uma dúvida, uma incerteza dentro de mim. Né? Igreja, eu não julgo e nem condeno, nem posso, né, de maneira alguma, aquele que não crê que Deus pode fazer tudo isso. Até porque fé é dom. E dom, se nós não buscarmos, nós não vamos adquiri-los, né? Quando não nos é dado desde o ventre de nossas mães, a palavra mesmo já diz, né? Buscar os melhores dons, né? Coríntios, falando sobre isso. Então, a gente tem que buscar, né? Só que, infelizmente, hoje em dia é mais fácil eu seguir por aquilo que eu ouço ou por aquilo que eu vejo, que os meus olhos vê, do que acreditar naquilo que a palavra, né? Essa palavra aqui, que é a boca de Deus na terra falando comigo e contigo. Do que acreditar que ela pode surtir efeito. Uma vez que, né? Deus mesmo diz por ela que se cremos, né? Ela surte efeito sim em nossas vidas nos dias de hoje. E é isso que eu acredito, igreja. É isso que eu sempre acreditei. E hoje eu me vejo um pouco assim, eu sinto, muitas das vezes triste, entristecida, né? Muitas das vezes decepcionada,
Porque se Deus te revela, se Deus te mostra algo e fala que Ele vai fazer e que Ele pode fazer, aí Deus quer te usar para a pessoa e você vai lá e fala com ela e ela vai, fica te olhando assim como que espantada, né? Desacreditando daquilo que tu tá falando. O que será que, né? Que ela está dizendo? Que coisa doida é essa, né? É assim que eles reagem e não acreditam. Eu estou dizendo isso, igreja, porque é isso que a gente vive, é isto que eu vivo nos dias de hoje, é isso que você vive e muitos vivem, né? É isso que nós vivemos nos dias de hoje. O que mais me entristece é você, como instrumento de Deus, vaso, né, nas mãos do Senhor. Você vê a situação, você vê ali, né, a solução, Deus te mostra, tu fala, né, Deus te mostra, te revela ali, tu transmite a mensagem e a pessoa ela não acredita. E você vê pela incredulidade dela, ela perecendo, ela sofrendo, ela perdendo, mas ela continua achando que é loucura. Tudo que você fala, o que você diz, não acredita. E por esse motivo, é que muitas das vezes eu me pego falando com Deus e falei, Senhor, como pode? Assim como desacreditaram de Jesus, né, que ele era o Messias, e assim como ele não pôde fazer mais obras maiores por causa da incredulidade daquele povo, ninguém deu credibilidade à mensagem dele. Assim também é nos dias de hoje. Não me coloco como merecedora ou como melhor, não, de maneira alguma. Mas me coloco como alguém que quer fazer, alguém que almeja, deseja fortemente no coração querer poder fazer tais obras. Não porque eu quero mostrar que eu posso ou que isso pode acontecer através da minha vida ou ser realizado, não é isto, mas é para querer ver o cumprimento da palavra de Deus na vida daqueles ainda que com pouca fé, mesmo sem força, mas ainda acredita. E muitas das vezes a gente é impedido, sabe? Assim como os olharam para Jesus e diziam que, né, não acreditavam que poderia acontecer essas obras, não acreditavam nas obras que ele fazia, muitos deram por, né, por demônio. Assim também é hoje. E o que eu mais sofro, igreja, é por ser mulher, sabia? Ali não podia, porque Jesus ele veio, né, de José e Maria, eles eram pobres, humildes, né? Não tinha riqueza e ele não tinha beleza nem formosura, nada que pudesse agradar, atrair os olhos humanos. E hoje eu falo por mim, tá? Eu falo por mim. Eu, uma mulher, não tenho riqueza, né? Tampouco beleza, formosura alguma, para que possa chamar a atenção de alguém. E as pessoas ficam desacreditadas. E eu digo isso porque é o que eu já ouvi. E por esses dias ainda tive que ouvir de novo. Né? Já que Deus vai usar uma mulher, né, para fazer essas obras dele, quando, né, o cabeça é o homem, né, foi dado para o homem fazer. Igreja, quando o Senhor ele disse que para o povo, né, que estavam ali reunidos e que eles permanecessem ali porque iria cair, né, ia ser um Pentecoste, a presença do Espírito Santo iria se manifestar ali, né, agiu Atos 2. E aquele povo, eles, todos ali, eles receberam do Espírito Santo. O Senhor, ele fala, né, na palavra dele que
né? Jovens profetizarão, idosos, né? Sonharão e tudo mais. Ele não disse que era somente homem ou somente mulher. Ele disse que o Espírito viria sobre todo o povo. Todo aquele que se mantesse ali na posição, buscando, adorando, orando, clamando. Né? O Espírito não vem escolhendo ser homem, ser mulher. E Jesus ele disse que todos aqueles que nele crê, né, e buscasse, iriam fazer coisas maiores que as que ele fez. Não é? Ele não disse, olha, só os homens, né, que se buscarem, só os homens vão poder fazer. Tá? Ele disse todos. E aí, quando a gente quer fazer, a gente quer se colocar, vem sempre um para, né, nos podar, para nos tesourar, para ser impedimento, né? Uns por medo de não serem vistos, né? Outros por medo de perder a posição, lugar, de ser menos, né, admirados, ou por achar que aqui quem manda sou eu, quem faz sou eu. Agora as coisas estão assim e a obra de Deus vai perecendo. Vai perecendo, igreja. A obra de Deus vai perecendo. O verso 3 aqui, né, ainda no Isaías 53, vem falando que era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homens de dores, né, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. É assim. Tu chega, você se posiciona. As pessoas, né, que acreditam ainda em Deus e sabem que Deus ainda nos dias de hoje pode usar, né, você para alguma coisa, elas ali inclinam o coração delas e quer receber. Mas aí aqueles que se dizem, né, grandão, né, eu sou, esses começam, né, já a te cortar. Começa a te cortar. Eu quero dizer para vocês que não tem muito tempo, não. Deve ter uns 15 dias que eu visitei um lugar. E ali, quando, né, o pastor, vou falar assim, para que a igreja venha entender melhor. Só não digo nome, nem título, porque não temos que expor ninguém, né? E ele, quando ele viu, né, a minha posição ali, ele veio, começou a falar em mistério e veio até mim. Colocou a mão nos meus ombros, né, e disse, olha, leva para tu. Aquilo que Deus te der, leva para tu, fica contigo. Não passa nada para ninguém, fica com você. Tá? Tudo que você receber aqui fica para tu. E aí na hora eu quis até, ali pelo Espírito, né? Não revidar, porque a gente não tem que revidar nada a ninguém, né? Não temos que discutir nada a ninguém. Mas pelo Espírito Santo eu pude ver ali e discernir o que estava sendo feito. Porque ele não queria que eu transmitisse, ou falasse, ou fizesse nada que Deus estava, né, me direcionando ali para que fosse feito. Deus estava me mostrando, né? Até então Deus não me deu o que era para fazer, mas Ele estava me revelando. E nem tudo que nos é revelado, nem sempre é para você falar, é para você colocar para fora, mas é para orar, para você interceder, né? Como sentinela, você buscar em Deus, né? O livramento, a libertação, a restauração, seja o que for.
daquela pessoa, daquilo que Deus está te dando. Mas ali ele me, agindo dessa forma, ele não tinha palavras, ele só sabia dizer: leva para você, leva para tua casa, fica contigo, é teu, leva para você. E eu me vi impossibilitada de falar com ele, porque o que Deus estava me dando era para ele. Mas eu também ali não podia falar nada no meio da igreja, porque ia expor a vida dele. E a maioria das pessoas que ali estavam eram pessoas que ímpias, pessoas que não conheciam, não conhecem, né, o evangelho, não conhecem a palavra. E poderiam até ficar desacreditados e não querer voltar mais. E eu então me calei. Quando eu quis me aproximar, não tive a oportunidade, porque a pessoa, né, sempre ali mostrando que, né, queria distância. E foi então que eu saí, mas esperei terminar. Saí, fui embora. Igreja é sempre assim, não foi a primeira vez e acredito que não será a última. Já passei coisas piores em outros lugares, tá? De pessoas de cima de altares, até mesmo dizer que não era Deus, que não acreditavam. Mas hoje eu me vejo pensando: Senhor, como você vai fazer a obra no meio de um povo que aqueles que se acham grandes ou melhores que a gente te podam logo, te cortam, não te deixa transmitir, passar aquilo que o Espírito Santo de Deus dá, com medo de perder posição, cargo, né, cadeira, ou por não acreditar que Deus possa usar grandiosamente. Igreja, eu acredito e eu ensino, né, e tento passar para as pessoas. Ensino não, porque quem nos ensina é Deus. Mas eu tento passar as minhas experiências, aquilo que eu entendo pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, para as pessoas, que elas podem ser melhor. Nós não temos que almejar ser igual ou parecido a quem quer que seja, nós temos que ser melhor. A única pessoa que a gente deve querer e almejar ser igual é a Cristo Jesus. Porque eu acredito também que para andar como Cristo andou e fazer como Cristo fez, eu acho que quando a gente chegar nesse nível, Deus já nos tira logo dessa terra, para a gente não correr o risco de se contaminar de novo, não é? Mas eu quero. E eu falei para Deus: Deus, eu vou fazer em casa. Antes eu ouvia dizer assim: Cristo em casa, não quer mais ir para a igreja, não quer mais estar em comunhão com os irmãos, não querem mais fazer a obra, não quer isso, não quer aquilo, agora só quer Cristo em casa. Não. Eu não quero Cristo em casa para que as pessoas venham até mim, para que as pessoas façam por mim. Não, não é isso. Eu quero, assim, eu buscar, continuar buscando, como eu sempre fiz, até porque eu não consigo ficar parada. Vou continuar buscando, vou continuar orando, intercedendo, aonde o Senhor me enviar, eu quero ir, eu quero fazer. Mas estar ali, num lugar onde as pessoas te veem como ameaça e te olham como se você não existisse ou não fosse nada, isso é difícil. E quando você faz, eu aprendi pela Bíblia que a gente não tem que esperar retorno de ninguém. Porque por mais que você faça, humanamente falando, as pessoas são ingratas. Elas nunca vão querer, né? Nunca vão acreditar e nem tampouco vão querer retribuir, né? A gente espera de Deus, espera que a recompensa venha do alto, né? É do alto que nos vem a recompensa. Mas eu quero aqui dizer que, igreja, essa palavra, ela é viva. Ela é viva e ela se cumpre nos dias de hoje. Ela se cumpre. Eu bato nessa tecla, eu acredito, porque foi pela palavra, foi por essa palavra que eu alcancei milagres. Milagres, maravilhas. Eu alcancei muitos milagres. Eu alcancei.
né? Quando o mundo dizia que não, Deus me mostrou uma verdade e Ele cumpriu ela em minha vida. Quando fui enganada, desenganada pela medicina, quando olhavam para o meu filho e diziam que ele não viveria mais do que 20 dias, e ele hoje, para a glória de Deus Pai, com 33 anos já, 30 e poucos anos, está aí com vida e saúde, com nenhuma sequela das quais os médicos diziam que ele ia ficar. Ele está livre de toda a enfermidade que um dia Satanás lançou sobre ele e ali determinando os dias dele de vida. Enfermidade essa que para os médicos não tinha mais jeito. Só se tivesse como, né, trocar todo o sangue da carne. Mas a gente sabe que sem sangue não tem vida. Mas Deus, que é vida, Ele devolveu a vida ao meu filho e hoje ele é forte, saudável, né? Tem filhos lindos, saudáveis. Quando o médico um dia olhou para mim e disse que sem um rim eu viveria, mas sem os dois era impossível, porque um já estava ressequido, o outro já com 3 pedras enormes, coberto de infecção, inflamação, e eu numa mesa, prestes já a ir para a mesa de cirurgia, para arrancar um fora, e depois de 30 dias eu abri de novo para operar o outro. E Deus então me tirou daquele hospital, em casa, sem um sequer comprimido. Deus me curou, restaurou meu rim, tirou toda a infecção, perdoe, igreja, tirou toda a infecção, restaurou a minha saúde. Quando uma certa vez o médico me disse, vamos ter que amputar a tua perna, de hoje não podemos passar, porque está subindo a ganguenta, subindo a infecção. Se chegar no coração, você morre. Vamos ter que cortar em cima mesmo, tirar toda essa parte da tua perna, porque não tem mais jeito. Está toda granguenada, não tem mais como reverter esse quadro. Vamos ter que amputar. E ele, então, se sentou na sua cadeira, começou a preencher ali as folhas de internação. E eu me levantei, disse que ia no banheiro, saí do hospital. Eu falei, Senhor, se Tu és Deus no céu e na terra, e Tu formaste, fizeste tudo o que há nela, e me fez-me, né, no ventre de minha mãe, Tu vai me refazer, Pai. Eu creio na Tua palavra, porque Tu diz aqui que Tu levou sobre Ti todas as dores, com Tuas pisaduras nós fomos sarados. Então esse mal não me pertence. E eu creio e determino, profetizo a cura, o milagre que eu preciso, Pai. Eu não vou amputar a minha perna. E para a glória de Deus, Pai, já depois de mais de 30 anos eu estou aqui com a minha perna. Né? Uma pressão, né, altíssima e hipertensa. Depois de 3 AVC, né, 2 infartos. No segundo eu vim a óbito. Humanamente falando, não era para mim estar aqui. Mas Deus me trouxe de volta. Porque quando eu me via subindo, saindo do meu corpo, e cheguei num certo lugar lindo, maravilhoso, da qual eu jamais queria ter saído de lá. Mas o Senhor, né, a voz do Senhor, ela ecoava no meu ouvido, Lúcia, ainda não é chegado o teu tempo, a tua hora, volta. Porque tenho eu obra contigo na terra. E os teus filhos precisam de ti. E Ele me fez contemplar dentro da minha casa, meus filhos, dentro da casa das pessoas que as quais Ele ia me fazer chegar até elas, os lugares por onde eu ia andar. Enfim, Ele passeou comigo por todos os lugares por onde Ele estaria comigo, e ali
operaria os milagres, maravilhas, as obras que ele queria fazer. E ele me enviou de volta para o meu corpo. E para a glória de Deus Pai, até o dia de hoje eu estou aqui com vida. E eu acredito, igreja, fielmente. Tive muito êxito na fé em Cristo Jesus, na vida de muitos, a qual o Senhor me enviou. Pessoas que foram curadas, 2 ressurreições, um bebê de 1 ano e meio e uma menina já adolescente, que já depois de morta horas, Deus as trouxe de volta. Não foram no mesmo tempo, no mesmo, dia, não. Uma diferenciada, de meses da outra. Mas Jesus trouxe de volta. Os pais, eles eram espíritas, se renderam aos pés do Senhor. A mãe, que já tinha sido, cristã, havia saído da igreja, devia ser evangélica, saiu da igreja, foi para o espiritismo, junto com o marido. E depois da ressurreição da filha, eles vieram se render de novo. Para a glória de Deus Pai. Houve muitas curas instantâneas, milagres, prodígios, coisas que só Deus faz. Pessoas cegas que vieram a enxergar, pessoas que não tinham, movimento do pescoço para baixo, que voltaram a andar. E tudo isso com nomes, endereço, até hoje tenho, dessas pessoas. E é pensando em tudo isso que hoje, em meio às lutas e às adversidades que tenho passado, eu fico indagando ao Senhor. Será que tu me deu tudo isso, para poder, hoje eu não poder mais exercer, apesar que bem Deus cobra, Deus nos cobra muito. Mas sempre quando tu quer fazer, alguém se levanta. O inimigo usa alguém, o inimigo, se apresenta. Mas assim, eu digo que eu não desisto. Eu não desisto porque se eu estou de pé aqui, é porque o Senhor tem me sustentado com mãos fortes. E tudo isso que eu falei foi só um pouquinho, tá? Só um pouquinho mesmo. Não é nem um terço de tudo que eu já vivenciei para a glória de Deus Pai. Não é nem um terço de tudo que Deus já operou e já fez através desse vaso que sou eu. Confesso que muitas vezes rebelde, mas continuo sendo vaso nas mãos do olheiro. Nós somos falhos, somos limitados. Tenho sim desejo, arde no meu coração, no meu peito, desejo, a vontade de fazer a obra de Deus assim mesmo, com coragem, com muita, Mas de todas as vezes que eu quis, que eu me posicionei, que eu estava lá já quase, sempre vinha sempre vem um, Igreja eu não tenho, tá? Não tenho riqueza, não tenho bens, não tenho nada disso. Mas tudo que eu tenho, eu quero poder passar, porque eu sei que surte efeito. Eu vivenciei isso na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida dos meus irmãos e irmãs, pessoas que eu tive o prazer de conhecer e que creram, na mensagem ministrada através desse vaso que sou eu, e que receberam de Deus, não de mim, porque nada sou, nada posso, se não for a presença de Deus. Eu só quero dizer que eu vou continuar fazendo, queira Satanás ou não. Eu vou continuar crendo. Se não é em comunhão com os meus irmãos, não na falta de comunhão, porque jamais isso não é o que eu desejo, o que eu almejo, o que eu quero, não é isso. Mas se eu não puder fazer ali, aonde eu estiver, eu tenho fé e creio dessa forma que Deus também estará. Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E cabe a nós querer ou não fazer,
para Deus operar o milagre que cada um precisa. Se acredita ou não, e você sempre vai ter um dependente, necessitado da presença de Deus, da unção, e Deus ele vai operar. O Senhor Jesus, ele mesmo diz que ele não pôde fazer mais coisas, né? De tudo aquilo que o Pai confiou às mãos dele. Ele não pôde fazer tudo. Ele não pôde fazer mais, né? Porque tudo ele fez. Ele só não pôde fazer mais por causa da incredulidade do povo. Se foi assim com ele, não será diferente comigo, não é? Mas na medida do possível eu quero fazer aonde Deus me enviar e todos aqueles que ele enviar até mim, com determinação e fé e coragem no Senhor. Eu quero decretar e ministrar a palavra dele, sabendo que ela é viva e eficaz e ela surte efeito na vida daqueles que crêem. E eu quero, igreja, verdadeiramente, que um dia possamos poder estar unidos, né, em comunhão e usufruindo, né, desse bem grandioso, glorioso que é a presença de Deus e a manifestação do teu Espírito sobre nossa vida, né? Eu quero aqui já decretar em nome de Jesus que todo mal, toda investida maligna, toda ação contrária, tudo aquilo que não provém do Senhor, que esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, que caia por terra. Em nome de Jesus Cristo, todo impedimento, né, que o inimigo tenta colocar para que a mensagem, para que a verdade não flua sobre a tua vida, a tua casa, que venha cair por terra em nome de Jesus. E aonde houver aí um necessitado, um enfermo, aonde houver aí um, aleluia, desenganado pela medicina, ou uma causa na justiça, seja ela qual for, seja o problema qual for, que pareça impossível aos teus olhos, creia verdadeiramente que Deus ele pode tudo e todas as coisas na vida daqueles que creem mediante a tua palavra, que é viva e eficaz. E eu decreto o seu milagre em nome de Jesus. Receba o milagre do Senhor, receba a bênção de Deus, receba do Senhor aquilo que somente Ele pode fazer sobre a minha, a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Que o Senhor venha manifestar o teu poder, a tua glória, ministrar o teu propósito, fazer o teu querer e a tua vontade na tua vida, onde quer que você se encontre neste momento, onde quer que você esteja. Mas se você estiver ligado no céu, se estiver alinhado nas maravilhas que Deus pode fazer, somente Ele, tu receba aí, em nome de Jesus. Seja curado, seja transformado, seja liberto, seja acrescentado sobre ti aquilo que precisa e necessário for, e que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus abençoe.